E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bora para mais uma questão, a primeira questão da prova de 2018, nível 3. Então, bora lá. Um número inteiro positivo é chamado de interessante quando termina com um algarismo que é igual ao produto de seus demais algarismos. Por exemplo, 326 e 1020 são interessantes, pois 3 vezes 2 dá 6, que é igual ao último algarismo, e 1 vezes 0 vezes 2 dá 0, que é o último algarismo. Então ele me deu dois exemplos, ele nos deu dois exemplos daquilo que ele está chamando aí de um número interessante. Item A, e o item mais fácil. Qual deve ser o valor do algarismo A para que o número 14A8 seja interessante? Galera, o que ele está falando para a gente? A multiplicação, ou seja, o produto dos algarismos que antecedem o último deve ser igual ao último algarismo. Ok? Então é simplesmente só para ver se você entendeu o que ele está falando. 1 vezes 4 dá 4, obviamente, e aí eu preciso descobrir um número que vezes 4 dá 8. Logo, o A tem que ser 2. Isso só funciona para o A igual a 2. Olha só, bem tranquilo, aplicação prática do que o enunciado nos forneceu. Bora para o item B? Quantos números interessantes de 4 algarismos terminam com o algarismo 6? Então veja só, ele não falou nada, ele só quer que termine com o algarismo 6. Então perceba que eu vou ter 1, 2, 3, 4 algarismos terminam com o algarismo 6. Então aqui no último eu tenho 6, ok? E aí, esses três caras eu vou ter que descobrir alguma coisa sobre eles. Eu vou chamar de A, B e C. Então, quando eu multiplicar o A, o B e o C, tem que resultar em 6, ok? Eu posso fatorar o 6. Quando eu fatoro 6, dá por 2 fica 3 e por 3 fica 1. Olha só que legal. Quando eu faço a fatoração, eu descubro números que são, no caso, primos, que multiplicados resultam em 6. Nesse caso, eu descubro que 2 vezes 3, e aí esse meu 2 está muito horroroso, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6, ok? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 continua dando 6. Ou ainda, eu posso juntar esses dois, posso multiplicar eles, vai dar 6 de cara, e aí eu posso colocar vezes 1 e vezes 1. Então, perceba que eu só tenho duas opções de multiplicar três números que resultem em 6. Ou eu uso o 2, o 3 e o 1, ou eu uso o 6, o 1 e o 1. Só tem essas possibilidades, ok? Então, agora que nós já sabemos quais são essas possibilidades, nós podemos até colocar isso daqui do ladinho aqui, essa parada. A gente pode jogar aqui e essa nós podemos realocar para cá. Então, como nós já percebemos que tem dois casos possíveis, vamos dividir eles em casos. Então, para o primeiro caso, eu posso utilizar o 2, o 3 e o 1. Perceba que quando eu mudo esses algarismos de lugar, continua dando 6 a multiplicação, porque na multiplicação não importa a ordem dos fatores, ok? Então perceba que agora é um exercício de quantas formas eu posso reorganizar ou organizar esses algarismos para que o resultado seja 6. Então eu tenho três números ou três algarismos que eu preciso embaralhar, que eu preciso permutar. Então nós vamos resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. O que diz o princípio fundamental da contagem? Quando eu tenho um problema, esse problema eu divido em etapas, eu contabilizo a quantidade de opções em cada etapa e para saber o total de maneiras diferentes, eu multiplico cada etapa aí pelas suas possibilidades correspondentes. Logo, eu tenho que montar um número com 4 algarismos. No final, só pode ser o 6, então eu só tenho uma opção de escolha. E aí eu tenho três opções, que é o 1, o 2 e o 3, para brincar nas outras posições. Então, ou eu escolho o 1, o 2 ou o 3 aqui, tenho três opções. Escolhido um deles, sobram duas, e depois escolhido dentre as três, 2, sobrarão
1. Pelo princípio fundamental da contagem, perceba que nós estamos permutando apenas esses 3 aqui, ó. São eles que nós estamos permutando. Eu tenho 6 opções diferentes de números que nós podemos formar. Ele pediu quais são? Não pediu. Então, nós não precisamos escrevê-los, apenas contabilizá-los. E no segundo caso, da mesma maneira, nós vamos resolver pelo princípio fundamental da contagem. Só que aqui é diferente, galera. Por que é diferente? Porque o meu número ele tem 2 caras iguais e tem que terminar com 6, né? Então, ó, só tem um carinha que é igual aqui. Nesse caso, para eu contar o total de possibilidades, basta eu mudar a posição do 6. É esse 6 aqui, ó, que vai fazer com que o número seja diferente. Então, o 6 pode estar no final, pode estar no meio ou pode estar no começo. Olha só, pode ser assim, ou o 6 na segunda posição, na segunda, ou o 6 na terceira posição. Só tem 3 opções, tá? 3 opções. E aí, se você quiser resolver pelo princípio fundamental da contagem, perceba que nós teremos 3 números para permutar, então é 3 fatorial, só que 2 deles são repetidos, são iguais, que é o 1, 2 deles são iguais, então eu divido por 2 fatorial. Abro até chegar em 2 fatorial, corto, sobraria 3, ok? Como ele pediu o total, 6 com 3 totalizam 9. E aí a gente pode colocar aqui, ó, pelo princípio aditivo, e aí você pode escrever, ó, princípio aditivo, o total de números interessantes de 4 algarismos, não vou escrever tudo porque você já entendeu, cujo algarismo da unidade é 6, são total de números de 4 algarismos cujo algarismo são 9. Nós acabamos de descobrir. 6 mais 3 daria 9. Tudo bem? Galera, bem tranquilo. Claro que é um pouco mais complexo que o item A, mas ainda assim dá para nós fazermos. E o item C. Quantos números interessantes de 5 algarismos terminam com algarismo 0? Galera, o que ele está falando para a gente? 1, 2, 3, 4, 5 e o meu último algarismo é 0. Lembra que para ser um número interessante, a multiplicação dos números que antecedem o algarismo da unidade, o produto deles tem que ser igual ao algarismo da unidade. Então, eu vou pegar 4 algarismos, A vezes B vezes C vezes D, e o resultado da multiplicação tem que ser 0. Galera, quando que uma multiplicação resulta em 0? Ora, apenas quando ao menos um dos algarismos seja 0. Então, pelo menos um algarismo tem que ser 0. Sendo assim, eu tenho alguns casos que podem ser que podem acontecer aqui. Então, caso 1. Galera, o caso 1 é ter apenas um 0. Ter apenas um 0. Como assim? Apenas um desses algarismos será 0. Ou seja, se eu tenho apenas um 0, e aí nós temos que chamar a sua atenção aqui porque não pode ter 0 no começo do número. Porque se eu tiver 0 no começo do número, não é um número de 5 algarismos. Ele teria uma unidade a menos, né? Teria 4 algarismos. Porque número não pode começar com 0. Então aqui eu tenho 9 possibilidades de escolha, que pode ser qualquer um menos o 0. Aí eu tenho o 0 que eu vou colocar em alguma dessas opções. Vou pôr o 0 aqui. E aí eu tenho 9 opções para cada um desses números, uma vez que eu não posso repetir o 0, mas eu posso colocar qualquer número. Ok? Tem 9 opções. Pelo princípio fundamental da contagem,
eu vou ter 9 elevado ao cubo. Isso daqui está fixo, então ele não multiplica. Só vou multiplicar os números da frente. Deixa eu apagar isso aqui. Porém, galera, esse 1 aqui, ó, ele pode estar na segunda casa, na terceira ou na quarta, ó. Ele pode estar aqui, aqui ou aqui. Isso indica que eu posso permutar ele. Como eu tenho 3 posições para permutar, esse número eu vou multiplicar por 3. Então, a primeira resposta do caso 1 é esse. Caso 2. O caso 2, eu vou ter 2 zeros. Ter 2 zeros. Lembrando, o zero não pode estar na primeira casa. Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades, já sei disso. Aí eu vou ter 2 algarismos zero e 1 diferente de zero. Ok? Quantas formas eu posso resolver isso? 9 ao quadrado. E aí, de quantas formas eu posso permutar essa galera aqui, né? De quantas formas eu posso fazer isso? Ora, se só o 9 é diferente, ou ele pode estar no final, ou no meio, ou no início. Portanto, eu tenho 3 maneiras diferentes de permutar esses 3 números. Beleza? E o terceiro caso, caso 3, ter 3 zeros. E aí, se tiver 3 zeros, galera, esses 3 zeros só pode ser aqui, ó. 1, 2, 3. Só pode ser aí porque não pode estar no começo. E no começo eu tenho 9 opções. Ou seja, o total de números que eu posso formar contendo 4 zeros ao todo, né? Ó, seriam 4 zeros, é 9. Tá aqui, ó, 9. Então, qual vai ser o total? Pelo princípio aditivo, o que é o princípio aditivo? O princípio aditivo diz que quando nós dividimos um problema em casos, eu contabilizo o total de maneiras em cada caso e depois eu somo. Então vai ser 3 vezes 9 ao cubo, mais 3 vezes 9 ao quadrado, mais 9. Se você somar tudo isso daqui, vai resultar em 2.439 números interessantes. Fechou, galera? Espero que você tenha entendido que nós dividimos em casos porque era necessário. Pode ter apenas um zero, ou 2, ou 10. Espero que você tenha entendido, gostado desse exercício. É um exercício que envolveu aí contagem, princípio fundamental da contagem, princípio aditivo e um pouquinho de fatoração. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço, bons estudos e até mais.